Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre autismo e os níveis de suporte. Estou aqui para falar do nível de suporte 1. Muitas pessoas pensam que os níveis de suporte 1, 2 e 3 dentro do autismo está relacionado ao quanto a pessoa é mais autista que a outra. E não é assim que acontece, gente. Os níveis de suporte já estão falando o que significa. Níveis de suporte. O autista nível 1, ele vai precisar de pouco suporte substancial. O autista de nível 2 vai precisar um pouco mais de suporte. E o autista nível 3 vai precisar de bem mais suporte. Mas por que estamos falando de suporte? Porque geralmente o autismo, ele não vem sozinho. Junto com ele vem outras comorbidades. Por isso que o TEA, transtorno do espectro autista, é um espectro, ele é muito grande. Existe uma variedade muito grande de um autista para outro. Todos são autistas, só que uns têm algumas comorbidades mais difíceis de lidar e outras com outras comorbidades também diferentes. Por exemplo, tem autistas que têm epilepsia, tem deficiência intelectual, que são comorbidades que estão juntamente com o autismo. Isto traz a dificuldade de aprendizagem e dificuldade em várias outras áreas. Aí para pensar, né? O autismo ele já traz dificuldade de comunicação. Juntamente com o autismo, uma deficiência intelectual. Essa deficiência mais essa comorbidade, imagina o quanto, né, essas duas comorbidades torna a vida do indivíduo mais difícil em todas as áreas. Por isso, às vezes, essas pessoas que estão no nível de suporte 3 têm mais comorbidades e comorbidades mais difíceis de lidar juntamente com o autismo. Isso faz com que o suporte delas seja ainda maior, que elas precisam de mais ajuda, muitas vezes para se alimentar, para se vestir. Muitas vezes um autista nível de suporte 3, ele não vai conseguir nem esquentar a própria comida, não vai conseguir trocar de roupa, porque a dificuldade dele é maior. Mas lembrando que não está relacionada ao autismo ser maior, mas as outras comorbidades que vêm juntamente com o autismo. Muitas vezes o autista tem epilepsia, tem TOD juntamente com o autismo, tem ansiedade, crise de ansiedade, que é o meu caso, TOC, que é o meu caso, e TDAH, que é o meu caso. Estou dentro do espectro do autismo, mas eu não tenho a deficiência intelectual. E com isso eu consegui estudar e aprender, mesmo sem ter tido a ajuda necessária que eu precisava na minha infância. Só que com isso, eu não vou dizer para vocês que foi fácil, porque não foi. Eu tomei muitas medicações para depressão, porque os médicos só diziam que eu tinha depressão. Já tive internação em hospital psiquiátrico, porque entrei numa crise profunda de depressão. Inclusive, essa crise está relacionada à vontade de morrer. Para mim era muito difícil entender que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era. E muitas vezes, sinceramente, toda a minha vida, me tratando com psiquiatras e médicos, nenhum teve a capacidade de pesquisar, de investigar o que realmente eu tinha. Eu simplesmente ia no médico e me davam antidepressivo. Ah, não funcionou, voltava lá, não tô sentindo diferença. Não funcionou, vamos aumentar a dose. Ah, não funcionou, vamos aumentar ainda mais a dose. Não funcionou, ah, vamos juntar com dois tipos de antidepressivo. Ah, não funcionou, vamos aumentar a dose. Chegou um momento em que eu estava trêmula, eu gosto muito, né, uma das minhas terapias é pintar. E eu fui pintar e eu não consegui pintar, isso me deu uma crise de ansiedade tão grande, de nervosismo, de choro, de tristeza, que eu não sei nem descrever o que eu senti. Foi aí que eu parei com excesso de medicação e comecei a pensar, nossa, tem alguma coisa errada comigo, porque as medicações não estão trazendo, né, o que eu precisava para me sentir bem, para me sentir feliz. Continuava depressiva por causa dessa sensação de não conseguir
acompanhar as outras pessoas. Eu tenho transtorno de processamento sensorial, onde eu tenho muita sensibilidade a barulho, a cheiros. E isso, gente, transtorno de processamento sensorial não quer dizer que você odeia todos os barulhos. Não, para cada pessoa é diferente. Eu conheço autistas, né, que tocam bateria. Para mim, não é todos os barulhos que me incomodam. O que me incomoda é barulhos de motor, de furadeira, de cortar grama, de barulhos assim de motor em geral, barulho de muita gente falando, muita gente se movimentando, qualquer barulho assim que seja poluído, que eu chamo de barulho poluído, excesso de barulho, inclusive músicas que tenham muitos instrumentos, eu não consigo gostar. E às vezes eu, né, estava no meio de outras pessoas neurotípicas, né, e eu não sabia dessa dificuldade, eu ficava ali suportando, às vezes, né, barulho, aguentando para me sentir, né, parte do meio onde eu convivia. Mas dentro de mim, eu sabendo que haviam essas dificuldades, essas coisas dentro de mim borbulhando, coisas que eu não entendia, porque somente eu fui entender que existia autistas adultos depois de adulta, depois que eu já era professora formada. Eu fui pesquisar por um aluno que eu desconfiei que ele tivesse autismo, estivesse dentro do espectro, e eu queria ajudá-lo. Eu não entendia nada de autismo. Eu fui pesquisar para ajudar ele. E no meio dessas pesquisas eu vi o vídeo do Dr. Clay Brites, que inclusive eu postei, né, no meu TikTok, esse vídeo onde ele fala de autistas adultos. E eu me encaixei naquilo que ele falou e fui procurar ajuda. Primeiramente eu fui falar com o meu psiquiatra. Tu não é autista, porque tu se questiona muito. Aí eu fiquei pensando, porque uma pessoa autista não pode se questionar, ela não é um ser humano? Fiquei pensando, né? Porque tudo que eu tinha lido não estava de acordo com o que o doutor me falou, um psiquiatra. Eu já estava tomando com ele 4 comprimidos de antidepressivo, um antidepressivo muito forte, por dia. E ele não teve nenhum interesse de falar assim pra mim, mas por que tu acha que está dentro do espectro? Que chamasse as pessoas que convivem comigo, né, para conversar, para me conhecer melhor, para saber se realmente... Não houve interesse. Foi aí que eu procurei uma psicóloga. E a psicóloga, né, ela disse, calma, deixa eu te conhecer. Eu não posso te dizer numa única consulta. Eu disse, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero que alguém converse comigo, que entenda como eu funciono, que entenda como eu sou, para mim saber. Eu precisava saber se eu estava ou não estava dentro do espectro. Porque se eu não tivesse, eu descartaria aquilo ali para tentar entender de outra forma o jeito que eu funcionava. Então eu consultei com ela 1 ano. Em 1 ano ela aplicou testes. Em 1 ano ela também levou familiares meus para consultar no meu lugar, para perguntar de mim, perguntar como eu era em casa, perguntar as coisas que eu gostava, as coisas que eu não gostava, até para ver se encaixava também no que eu havia conversado com ela. Foi então que ela constatou que realmente eu tinha todos os indícios de estar dentro do espectro. Foi onde eu peguei um laudo com ela, por escrito, ali está descrito tudo que ela fez, os testes, e inclusive, né, o que a gente conversou, assim, as coisas mais importantes também está relatado nesse laudo. E no final ela também sugestiona, né, se eu estaria dentro do espectro, que antigamente era outro nome que se dava. Então eu levei para uma neurologista, né, que ela é mulher, e ela fez exames, fez ressonância, né, tomografia, e ela fez alguns exames para descartar outras coisas. Então ela me deu o CID de autismo, e isso já faz 5 anos. E esses 5 anos que eu venho me tratando com a mesma doutora. E ela vem me acompanhando. Teve momentos que eu tive que usar novamente medicação. Teve momentos que eu parei. Então, mas essa doutora vai sempre me acompanhando. Mas como eu estava falando do nível 1 de suporte, o nível de suporte está relacionado a quanto de suporte que a pessoa precisa. Eu não estou aqui desmerecendo, né, o sofrimento e a luta de quem está no nível de suporte 3,
Pelo contrário, eu sempre falo do autismo, né, de um modo geral. Bom, eu estou aqui para trazer a informação. Como eu sou formada, eu sou professora de educação infantil, eu sou pedagoga e também estou fazendo psicopedagogia, uma pós-graduação, gente. A minha tarefa é vir aqui informar. Tudo que eu aprendo, eu venho aqui e compartilho como forma de informação. Quer ver um exemplo? Que o autista nível 1, ele não precisa de apenas um suporte porque é nível 1. Ele precisa de bastante suporte, só que é menos suporte que o nível 3. Quer ver um exemplo? Eu sou nível 1 de suporte. Eu trabalho, eu sou totalmente responsável no meu trabalho. Eu tenho anos de experiência profissional na minha carteira de trabalho como professora de educação infantil e eu sempre fui muito dedicada, muito responsável ao cuidar das crianças, a ensinar, a zelar pelo seu desenvolvimento, não somente lá para cuidar, trocar fralda, mas eu zelo pelo desenvolvimento que é importante na educação infantil e que eu já vi muitas colegas nem aí. Então eu sou uma pessoa totalmente responsável, sou nível 1 de suporte. Na maioria das vezes, quando eu pego um emprego novo, que me mandam um endereço, eu não sei onde é, eu fico nervosa, porque eu não sei ir num lugar que eu não conheço. Isso me traz uma ansiedade, até se precisar eu vou, né, eu consigo. Mas fazer isso me traz uma ansiedade, um estado nervoso tão grande, que há muitos anos, né, o meu marido, ele me dá esse suporte que eu preciso. Geralmente quando eu tenho que ir num lugar que eu nunca fui, ou para fazer uma entrevista de emprego, ou alguma coisa que me pedem, porque eu sempre também, aqui na minha cidade, eu faço muito trabalho social, voluntário. Então o meu marido, ele sempre me leva antes no endereço, me mostra onde é que eu vou, né? Se preciso eu vou de Uber, mas eu não gosto de pegar de aplicativo. E aí se ele puder, ele me leva. Se ele não puder me levar e eu precisar de ônibus, ele me diz os pontos de referência, vai lá e me mostra o lugar, vê as possibilidades que eu tenho de chegar nesse lugar com segurança. Então, no dia de que eu tenho que ir sozinha, se ele não pode me levar, eu me sinto mais confiante, eu já me sinto tranquila porque eu conheço aquele lugar. E aí eu vou, né, no lugar mais segura. Não que ainda não me sinta nervosa, porque, né, eu vou experienciar uma coisa nova, uma situação nova, uma entrevista de emprego, tudo isso, né, é uma ansiedade normal do ser humano. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu decidi estudar e trabalhar, né, como mulher, e como eu tenho o autismo, às vezes eu não consigo dar conta de tudo. E às vezes em casa, no serviço doméstico, eu preciso de muito suporte do meu marido. Então ele me ajuda em muitas coisas, a cozinhar, porque como eu tenho TDAH, geralmente eu cozinho e eu esqueço que eu tô cozinhando e me distraio com outra coisa, eu queimo, ou eu levo muito tempo porque eu faço uma comida de cada vez e eu vou assim, eu vejo o que tem para fazer, mas eu não consigo ter a criatividade de, vou cozinhar tal coisa, que nem eu vejo as mulheres fazer. Eu não consigo, isso por muito tempo já me deixou muito depressiva e com a autoestima muito baixa. Mas hoje em dia eu entendo que eu não posso dar conta de tudo. Então, como meu hiperfoco é estudar, né, eu uso muito do meu tempo para pesquisar, para estudar, para fazer algum curso, para me especializar na área, né, em que eu trabalho. Então, eu preciso de vários suportes na minha vida. Não são assim suportes, né, comparado ao nível de suporte 3, porque se meu marido não estiver em casa, eu consigo ir no fogão, esquentar uma comida, né, eu sei cuidar da casa, eu criei 2 filhas, sempre dei total apoio aos estudos dela, sempre cuidei muito bem delas, mas hoje eu preciso de suporte, por exemplo, se eu vou me inscrever num concurso, eu preciso de ajuda, porque essa parte burocrática de enviar documento, de entrar num site, de me comunicar, eu não consigo. Às vezes eu leio um texto e eu não consigo entender o que aquele texto está querendo me dizer, por causa que às vezes o texto tem palavras de duplo sentido, ou é numa linguagem mais complicada de entender, eu preciso de ajuda. São coisas que eu tenho, né, driblado, não sei se é assim que se diz,
Para mim conseguir, eu peço ajuda quando eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, mas eu peço ajuda, principalmente eu quero me inscrever num concurso, o edital ali é complicado para mim. Aí eu preciso de ajuda. Geralmente quem tem me ajudado é a minha filha mais velha, tem a minha sobrinha também que me ajuda. Eu preciso de suporte. E com certeza eu não teria conseguido estudar, me formar, se eu não tivesse tido suporte. Hoje eu tenho, né, bastante tempo de carteira assinada, tenho experiência profissional, consegui me formar em pedagogia, fiz o magistério também, estou fazendo pós-graduação porque eu tenho suporte. Se eu não tivesse tido suporte, talvez eu não teria conseguido estudar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de aprender. Hoje, né, na idade que eu tenho, que eu já tenho 46 anos, eu consigo entender como o meu aprendizado funciona. Mas quando eu era adolescente, criança, eu não sabia, eu tinha muita dificuldade. E eu tenho meus boletins, todas as notas vermelhas de todos os anos para provar isso. Só que eu não desisti, porque eu sou teimosa. O meu trabalho aqui nas redes sociais é falar do autismo, é que as pessoas entendam como funciona o autismo, que as pessoas também entendam que tem leis que apoiam as pessoas com autismo e as respeitem, para que o mundo, a sociedade, seja uma sociedade legal para todos.